conversando. Na aula passada, a gente discutiu bastante ali conceitos relativos ao capítulo 4 e 5 aí do Ansel, que isso é um capítulo bem chatinho de ler e bem comprido, mas eu tentei ali sintetizar os conceitos, né, e as coisas que a banca mais gosta na última aula. E aí, para hoje, o objetivo é que a gente fale sobre, né, dê uma passeada aí em todas as formas farmacêuticas sólidas. E por que começar por elas? Porque elas eu considero assim as formas farmacêuticas mais complexas para se produzir, né? Principalmente quando a gente pensa aí no comprimido. Então é aquela que tem mais etapas envolvidas, né? Mais pormenores. E é normalmente uma das formas farmacêuticas preferidas, tendo em vista aí toda a questão de ela domina o mercado, tem uma grande adesão aí por parte do paciente em relação a essas formas farmacêuticas. Então, por isso, a gente vai começar por elas. E aí, no próximo encontro, a gente vai dar uma passeada pelas demais, os sistemas dispersos, né? Suspensão, emulsão, enfim, tá bom? Para a gente poder fechar aí esse ciclo da farmacotécnica. Então, dentre as formas farmacêuticas sólidas, né, a gente precisa destacar aqui os pós, granulados, cápsulas e comprimidos. E aí, né, nesse primeiro momento, vamos falar aí dos pós, granulados e comprimidos, que podem, né, estar ali na forma, como aparecer como forma farmacêutica final, ou podem ainda ser intermediários para a produção de comprimido, né? Me refiro aí ao pó e ao granulado. Então, a gente pode ter aí o pó como uma forma farmacêutica final, em pó, e a gente tem aí sachês no mercado sendo comercializados, ou né, até mesmo na forma de granulados, ou esses dois ainda poderão ser é, um produto intermediário ali dentro da produção de uma cápsula ou mesmo de um comprimido, ok? E aí, então, falando sobre os pós, né, como é que a gente pode defini-los? É uma forma farmacêutica sólida, livre, seca, na qual o fármaco em pó encontra-se misturado a outros adjuvantes também no estado de pó, né? E aí, dessa forma, a gente obtém o produto final. As partículas dos pós farmacêuticos elas podem variar desde extremamente grossa, com cerca de 10 milímetros, ou seja, ali 1 centímetro de diâmetro, até muito finas, próximas ali de dimensões coloidais, né, cerca ali de 1 micra ou menos. E aí, nesse sentido, né, a gente precisa se atentar para a classificação granulométrica, que é um tema aí que a banca gosta e que existe algumas diferenças quando a gente vai utilizar como literatura base o Ansel e quando a gente se refere à farmacopeia. Então é bom que a gente saiba, né? Eu sei que é meio ingrato esse tipo de informação, né? E aí eu nem vou ler, mas vou deixar aqui para vocês depois lerem. E é bom ter ali na cabeça, porque pode ser que ele venha a cobrar, porque já caíram questões abordando aí classificação granulométrica nesse concurso. Então é importante ter essa classificação granulométrica do pó, tanto segundo o Ansel, como também segundo a farmacopeia. Tá? Recomendo aí que os senhores tenham bem diferenciados essas classificações dos dois lugares, porque a depender do que a banca se refira na questão, né, a gente vai conseguir responder com facilidade. Inclusive aqui eu até deixei segundo o Ansel e também segundo a farmacopeia. E aí é o tipo de questão que assim, eu acho muito ingrato cobrar um troço desse, porque a gente tem tanta coisa legal que dá para cobrar do candidato, né, para demonstrar conhecimento. Ainda mais quando a gente fala de forma farmacêutica sólida oral, e aí o cara vai cobrar um detalhe desse. Mas enfim, é a regra do jogo, né? E a gente precisa estar preparado, beleza? Então vou deixar aqui, não vou perder tempo lendo esse tipo de informação. E para mostrar aqui para vocês que esse tipo de coisa cai, tá aqui, né? Lá em 2021, eles cobraram quase que ali letra da lei, né? Não é lei, mas é letra da farmacopeia. Então a gente precisa realmente saber. Aí vou deixar aqui a questão também, depois vocês deem uma olhadinha, beleza? E aí eu trago aqui a tabelinha, resumindo aquelas informações e meio que para corroborar ali o que estava apresentado na questão.
Bom, vamos falar agora um pouco sobre a questão do tamanho de partícula, que esse sim é um parâmetro que eu considero importante. A gente já falou um pouco dessa questão do tamanho de partícula, os impactos que o tamanho de partícula tem lá na fase de pré-formulação, e hoje aqui a gente vai falar também porque a gente está falando de forma farmacêutica sólida oral. E aí, quando a gente pensa em formas farmacêuticas sólidas orais, a gente tem que lembrar que qualquer que seja ela, seja um pó, um granulado, uma cápsula ou um comprimido, elas terão que ser dissolvidas, né? E o tamanho ele tem total influência nessa velocidade de dissolução, né? Além disso, quando a gente pensa no pó como intermediário de processo, esse tamanho ele também vai influenciar, por exemplo, na suspensabilidade dessas partículas durante um processo de produção de uma suspensão, né? Porque se a gente pensar, o que é a suspensão? Nada mais é do que um pó insolúvel em um veículo, e aí, né, eu tenho ali a forma farmacêutica final, que é a suspensão. Então, para que a gente garanta ali uma suspensabilidade dessas partículas adequada e tenha ali uma uniformidade de conteúdo, a gente precisa garantir um tamanho adequado. Além disso, né, esse tamanho ele também vai influenciar na questão da uniformidade, seja de uma suspensão, seja de um comprimido, porque tamanhos de partículas diferentes vão me gerar problemas com processabilidade, né? Então eu vou ter aí diferenças, por exemplo, em características como o fluxo desse pó, e isso vai, por exemplo, fazer com que lá no final eu não tenha o meu fármaco uniformemente distribuído em todas as minhas unidades farmacotécnicas daquele lote. Então, o tamanho de partícula ele precisa estar uniforme para garantir essa uniformidade, né, de dose em diferentes formas farmacêuticas, né? O grau de penetração dessas partículas, quando a gente pensa também no pó, né, sendo utilizado aí como intermediário de processo para a produção de um aerossol, né, ou produção aí de uma forma farmacêutica que vai ser administrada na via respiratória superior e inferior. E isso é muito bonitinho quando a gente pensa nessas formas farmacêuticas para inalação, porque a depender do tamanho de partícula, eu consigo inclusive controlar aonde o meu pó vai agir, né? Aonde o meu fármaco vai agir. Então, se eu penso em partículas maiores, eu preciso ter em mente que essas partículas maiores elas vão se depositar no meu trato, né? Vão ter uma velocidade ali, quando inaladas, mais lenta do que partículas menores. E, consequentemente, o alcance delas em termos de distribuição aqui na minha via respiratória vai ser muito mais superior do que partículas muito pequenas, que vão ter a capacidade, né, devido ao seu menor tamanho, de alcançar ali o meu trato respiratório mais inferior, ali os meus brônquios, bronquíolos. Então, a depender aí, né, de onde eu queira essa ação do meu fármaco e da minha forma farmacêutica, eu vou modular esse tamanho de partícula. Então, percebam que é muito legal a gente conhecer e ter propriedade sobre as formas farmacêuticas sólidas, porque elas vão, assim, abrir frentes, né, para várias outras que a gente vai estudar. Então, se a gente entende bem os parâmetros necessários para garantir a qualidade de um pó, e de um granulado, a gente consegue abrir várias caixinhas e fazer várias correlações com outras formas farmacêuticas, tá? E só aqui eu já falei de algumas, né? Então, a outra questão também, o grau de aspereza de partículas. Então, na aula que vem, a gente vai conversar sobre formas farmacêuticas que são de administração tópica e transdérmica. E até nessa questão, né, o tamanho da partícula do meu pó, que vai ser utilizado na formulação de um creme, que vai compor ali a formulação de um gel, enfim, de uma emulsão, vai ter ali influência na questão do grau de aspereza, né? Então, a depender de se eu quero uma pasta ou se eu quero um creme, eu tenho graus de aspereza diferentes, né? Quando eu penso em pasta, eu penso numa coisa com um grau de aspereza muito mais severo do que, por exemplo, quando eu penso num creme, que tem ali um toque muito mais emoliente, né? A gente quase não sente ali esse fármaco na forma de pó disperso ali nessa base do meu creme. Ao contrário da pasta, que em algumas vezes a gente passa e ela, inclusive, tem uma ação adstringente, né? Uma ação esfoliante mesmo.
né? Então, esse grau de aspereza está muito relacionado também aí ao tamanho de partícula. E aí, tendo em vista a importância do tamanho de partícula, né? E que ele vai permear e vai ter impacto em diversas formas farmacêuticas que eu deseje formular a partir de um pó, a gente precisa ter métodos para determinação. E aí o Ansel vai trazer alguns desses métodos e é importante que a gente consiga entender o que cada método é capaz de fazer e de que forma ele faz. A verdade é que assim, a finalidade de todos esses métodos que a gente vai abordar é medir o tamanho da partícula. Agora, as formas que a gente vai fazer isso, né, serão diferentes. Então, por exemplo, na tamização, que é o método mais rústico, né, de todos que a gente vai falar, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um conjunto de tamizes que está aqui representado. Esse conjunto de tamizes ele vai estar disposto ali em ordem decrescente de abertura de malha. Então, eu vou ter da maior abertura da malha para menor abertura de malha. E aí, cuidado, gente. Por quê? Porque essas malhas, elas normalmente, né, existe uma medida associada ao diâmetro que cada uma dessas malhas possuem dos tamizes. E essa medida chama-se mesh. E quanto maior o mesh, menor a abertura da malha. Então, é necessário a gente se atentar para o enunciado da questão ou para a alternativa que a questão trouxer, quando se referir a essa disposição aí em relação ao tamanho da malha do tamiz. Então, o que a gente tem que ter em mente é os tamizes com abertura de malha maior estarão em cima e os tamizes com abertura de malha menor estarão embaixo, ok? Agora, essa relação ela é contrária quando a gente se refere a mesh, tá? Porque o mesh, ele quanto maior, menor o tamanho dessa abertura da malha. Então, tem que tomar só um cuidado para a gente não escorregar nessa casca de banana aí, que pode vir a ser alvo aí de uma questão, tá? É uma sutileza que se a gente não tiver atento, a gente escorrega. E aí, o que a gente vai ter, né? Então, à disposição ali desses tamizes. O pó vai ser colocado ali, né? O meu pó que eu desejo determinar o tamanho de partícula vai ser colocado aqui, uma massa conhecida, no primeiro tamiz, e esse sistema ele vai ser agitado. No passado, esse sistema era agitado manualmente. Atualmente, a gente já tem ali sistemas automatizados que garantem ali uma constância nessa velocidade de agitação, e esse pó ele vai então sendo distribuído entre essas malhas. E aí, ao final desse procedimento, né, de um tempo determinado, e isso tem na farmacopeia descrito, assim, com detalhes, a gente vai pegar a quantidade de pó que ficou em cada um desses tamizes e a gente consegue, então, estabelecer quantos por cento, né, daquela massa está entre o tamanho X e Y, porque a gente conhece os tamanhos das malhas daqueles tamizes. Tudo bem? E aí, assim, a gente faz uma classificação. E aí, o que é importante? Que aqui, né, normalmente, a gente vai utilizar essa técnica para qual pó, né? Não é para pós que a gente tem ali um tamanho muito pequenininho, né? Até porque a gente tem a limitação de não ter malhas tão pequenas. Hoje a gente já consegue peneiras menores, mas a gente vai ter uma limitação ali de trabalhar sempre numa faixa em torno de 40 a 9.500 micra, ok? E aí é importante que eu vou ter sempre uma medida de tamanho médio por massa, porque eu sei ali, né, eu vou medir ao final do meu experimento quanto de massa ficou ali daquele pó em cada um entre aqueles tamizes. Tudo bem? Então, é tamanho médio por massa nessa técnica. Uma outra técnica que a gente tem, gente, é a microscopia. E aí, gente, eu vou abrir um adeno aqui em relação à microscopia. Vocês precisam entender que as técnicas, elas, às vezes, terão mais de uma finalidade. Então, por exemplo, eu posso usar a microscopia para ver tamanho de partícula. É totalmente possível. E além disso, na semana passada a gente comentou que a microscopia ela também poderia ser uma técnica útil para a gente estudar a morfologia dessa partícula.
E tá tudo bem, é uma técnica que serve aí para diferentes finalidades, assim como outras também, ok? E aí também é uma técnica que a gente utiliza para estudar morfologia e, por exemplo, para ver ali polimorfismo, né? Para ver ali qual é o formato que aquele cristal se arranjou dentro ali daquele espaço, tá? Mas também é uma técnica que a gente mede tamanho. Só que tem uma limitação também. Normalmente a gente vai precisar de uma grade calibrada, né? E que vai estar ali associado a um computador. E aí a gente consegue fazer, tirar fotografias, né? Olhar no microscópio, tirar fotografias, projetar isso num software e com o software a gente consegue medir ali o diâmetro de uma população de partículas, né? E normalmente essas partículas têm que ter um tamanho entre 0,2 e 100 micras. Tudo bem? E aí, nesse caso, a gente vai ter um tamanho médio por volume. Por que volume? Porque agora a gente está vendo uma população ali de bolinhas, né, de partículas, que não necessariamente são bolinhas, mas o que a gente deseja é que sejam, quando a gente pensa em produção de comprimidos, por exemplo, né, o pó como intermediário de processo, porque a gente quer fluxo, então normalmente a gente busca ali coisas redondinhas. E aí a gente mede ali o diâmetro desse pó, ok? E aí a gente vai ter então um tamanho médio por volume agora. Porque normalmente também esse pó ele vai estar disperso ali no meio líquido, tá? Que ele não vai ser solúvel, mas que vai viabilizar eu ter ali uma distribuição quase que uniforme para que eu consiga ali tirar fotografias de regiões diferentes e que sejam representativas do meu da minha amostra, da minha população ali total. Tudo bem? Uma outra técnica é o método por sedimentação. Nesse método, a gente vai avaliar a velocidade de sedimentação de partículas em um líquido. Então, normalmente, o que a gente vai ter é a população ali de partículas que a gente deseja estipular o tamanho de partícula, imersas em um líquido e que a gente vai, então, medir a velocidade que essas partículas demoram para decantar nesse líquido. Normalmente, a gente vai usar essa metodologia para partículas na faixa de 0,8 a 300 micra, tá? E o que a gente vai ter é o tamanho médio agora por massa. Por que por massa? Como é que vai funcionar isso? Existe um dispositivo que é chamado de pipeta de Andresen. Esse é considerado um método bastante clássico, tá? A gente nem utiliza muito ele hoje na prática. A tamização, apesar de ser clássico e um dos primeiros a gente ainda usa. E aí o que a gente vai ter? Essa pipeta de Andresen, como que ela é? É um frasco que a gente vai colocar ali um líquido. Esse líquido é necessário que ele não solubilize o meu pó, porque se ele solubilizar, eu não vou ter partícula para que eu consiga determinar o tamanho. Então tem que ser um líquido em que as minhas partículas que eu desejo determinar o tamanho não seja solúvel. E aí eu coloco ali, então, o meu líquido, jogo ali uma quantidade conhecida em termos de massa do meu pó ou do meu granulado, por exemplo. E aí eu tenho ali uma espécie de pipeta mesmo, que eu vou de tempos em tempos retirando alíquotas. E aí o que acontece, gente? Partículas com tamanhos menores, elas vão demorar mais tempo para decantar, enquanto aquelas com tamanhos maiores vão ter velocidades maiores e vão decantar mais rapidamente. Então, elas vão estar mais ao fundo do recipiente. E as menores, mais na superfície. E aí, com isso, eu consigo, retirando alíquotas, né, em diferentes intervalos de tempo, ter uma estimativa ali da minha população, né, do tamanho médio por massa, né, que eu for retirando, ok? Então, o que acontece, né? Eu vou ali inicialmente eu tenho essa distribuição, aí passado um tempo eu vou ali e retiro uma alíquota, um volume pequeno, vou aquecer, evaporar esse solvente e vou pesar a massa de partículas que ficou ali no meu vidro de relógio, por exemplo, né?
Eu tiro uma alíquota, coloco isso num becker, num recipiente tarado, né? Que eu conheça a massa, seja previamente pesado. Levo isso para retirar esse líquido e aí depois eu determino a massa que ficou ali do meu sólido. E aí vou fazendo isso de tempos em tempos, tá? Até que eu vou conseguir ter uma estimativa aí ao longo desse tempo de massa ali em termos de tamanho dessas partículas. Porque, como eu disse, aquelas que são menores, elas demorarão mais tempo para chegar aqui no fundo e serem recolhidas pela minha pipeta de Andresen. Então, elas vão estar lá no meu T3. Tudo bem? Tá claro, gente? E aí eu tenho aqui uma questãozinha até da Marinha, que aborda um pouco dessa questão. Várias técnicas podem ser usadas para determinar o tamanho da partícula e a distribuição granulométrica. As definições do tamanho de partícula são complexas pelo fato de as partículas não serem uniformes na forma. Segundo Allen, em 2013, qual a nomenclatura do recipiente cilíndrico específico na qual uma amostra pode ser coletada da porção inferior em intervalos de tempo selecionados, envolvendo assim uma sedimentação? É a tal da pipeta de Andresen, tá? Então é justamente a técnica por sedimentação que está lá no Ansel, tá? E que usa esse dispositivo aí chamado pipeta de Andresen. Outro método, né, para determinação do tamanho de partícula é a dispersão ou espalhamento de luz. Né? O que a gente vai ter aqui? Aqui, esse mecanismo para medida do tamanho da partícula, ele vai utilizar a dispersão de luz. Então, normalmente, eu vou ter ali um pó que vai ser disperso ali num líquido, e esse líquido, né, que dispersou ali o meu pó, ele vai ser acondicionado numa espécie de cubeta, assim como lá na espectrofotometria, e vai ser levado para um equipamento como esse, que parece um espectrofotômetro. E como espectrofotômetro, ele vai ter uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa incide uma luz, né, sobre essa cubeta, contendo ali as minhas partículas em suspensão, e à medida que essas partículas dispersem a luz, né, vai passar por um detector e eu vou fazer ali uma conversão, né, o meu aparelho vai me dar ali uma relação de qual o tamanho dessa partícula, porque partículas maiores tenderão a dispersar mais a luz e partículas menores um pouco menos. Então, através disso, o aparelho consegue ali fazer uma conversão e me dar qual seria o tamanho de partícula que eu tenho, a faixa de tamanho de partícula que eu tenho, né? A distribuição desse tamanho. Então, ele consegue, inclusive, me dizer, olha, 20% das partículas medem 100 micras, 80% mede 200 micras. Ele vai me dar uma distribuição do tamanho de partícula. É um método muito utilizado, por exemplo, para quando a gente faz aquelas nanopreparações, que a gente precisa saber se está na escala de nano, né? E aí a gente pode utilizar, por exemplo, a dispersão ou espalhamento de luz. E aí a média de tamanho, né, vai estar, para ser utilizada essa técnica, as minhas partículas têm que estar entre 0,2 e 500 micra. Então perceba que a gente está vindo numa escala, né, que era grandona, lá para os tamises, e a gente vem diminuindo à medida que essas técnicas vão se tornando mais robustas. Ok? E aqui também a gente vai ter um tamanho médio por massa. O programa vai me dar aí um tamanho médio por massa. E ainda, né, o livro vai descrever o laser holográfico. Então, o que é esse laser holográfico? Na verdade, nada mais é do que um laser que vai ficar pulsando, sendo disparado ali sobre uma dispersão, sobre uma aspersão de partículas de tempos em tempos. E à medida que esse laser é disparado, eu vou aspergir as minhas partículas contra esse laser. E aí ele fica pulsando, e aí quando ele pulsa e acontece a aspersão das minhas partículas, eu vou fotografar. E aí quando eu fotografo, né, eu consigo depois, também através de um tratamento no software, saber
como é que se deu essa absorção ali desse laser e, consequentemente, correlacionar isso com o diâmetro dessa partícula. E aí, nesse caso, essa técnica eu já vou utilizar para uma escala de faixa de tamanho de partícula bem menor, de 1,4 a 100 micras, ok? E aí eu também vou ter tamanho médio por volume. E ainda tem a técnica de impacto de cascata. Como que é isso? Né? Como o próprio nome diz, eu vou impactar, eu vou chocar ali as minhas partículas com alguma coisa, que nesse caso é uma corrente de ar. Então, eu vou ter ali uma corrente de ar que ela vai chocar com essas partículas, e aí essas partículas, então, elas vão ser separadas por tamanho, né? Porque à medida que essas partículas, né, têm menor tamanho, esse choque com a corrente de ar, ela vai ser menor, né? Ela vai, e consequentemente a velocidade, né, vai ser também menor. Em contrapartida, quanto maior essa partícula, maior o choque e maior a velocidade contra ali a minha corrente. E aí, minha corrente de ar. E aí, consequentemente, eu consigo também ter uma correlação desse choque, desse impacto com a corrente, das partículas com a corrente de ar em diferentes intensidades e relacionar ali com o tamanho, ok? Assim, gente, tudo isso é necessário que vocês entendam o mecanismo. Mas como é essa relação e tal, isso é através de software, é equipamento, tá? Então é só para que vocês entendam o princípio da técnica e entendam que, olha, impacto em cascata, eu vou ter ali uma, população de partículas que vão se chocar contra uma corrente e isso vai me gerar ali força diferente a depender desse tamanho, desse diâmetro que essa partícula apresenta, né, impactando ali a velocidade que essa corrente de ar vai ser transportada ao final para dar uma resposta no meu equipamento. E aí eu consigo correlacionar essa resposta com o tamanho de cada uma dessas populações de partículas que se chocaram ali com a minha corrente. Tudo bem? E aí eu vou ter uma relação também de tamanho médio por massa. Ok? Tá claro, gente? Essas técnicas? Deu para entender? Bom, ainda falando de tamanho de partícula, normalmente o que a gente vai buscar é trabalhar com tamanhos menores, né? E aí a gente vai sempre lançar mão de reduzir esse tamanho, até, por exemplo, para que a gente consiga modular velocidade de dissolução na maioria dos casos. E aí existe um termo, né, que é muito comum, que é a cominuição. Então, redução, cominuição, né, é a mesma coisa do que diminuir esse tamanho de partícula, visando normalmente aumentar a área superficial, o que vai, por exemplo, favorecer a extração no caso de produtos naturais, aumentar a velocidade de dissolução no caso de uma forma farmacêutica sólida oral, auxiliar no delineamento de formas farmacêuticas com características mais aceitáveis dentro ali do que eu busco, ou mesmo aumentar a absorção e permeabilidade aí desse fármaco. E aí, existe uma técnica que o livro cita, que é a levigação, que é uma das técnicas para diminuição de tamanho de partícula. Normalmente, a gente vai lançar mão dessa técnica para incorporar um pó em uma base para a produção de um semissólido. Então, é muito comum a gente utilizar essa técnica de levigação para a produção de pastas, por exemplo, ou mesmo de cremes, tá? Que nada mais vai ser do que a gente pegar ali o nosso pó, botar em contato ali, por exemplo, com uma glicerina e triturar, fazer uma trituração, seja com auxílio de grau ou pistilo, seja com auxílio de espátula, enfim. Ok? Então, levigação nada mais é do que uma técnica para diminuição do tamanho da partícula. E normalmente a gente lança a mão da levigação quando a gente deseja incorporar esse pó em uma base ali para constituir uma forma farmacêutica semissólida. E aí o que a gente vai utilizar é sempre um veículo oleoso para que ajude a gente a diminuir o atrito entre as partículas e torne mais fácil a redução do tamanho de partícula desse pó em incorporação na base. Tudo bem?
E aí, gente, quando a gente fala de produzir a forma farmacêutica pó, a gente precisa pensar que uma etapa assim muito importante, né, e quase que a operação obrigatória que a gente vai ter para a produção dessa forma farmacêutica é, são quais são as, as unidades não, as etapas ali, né, para a produção de um pó. Primeiro a gente vai precisar pesar esses pós e depois, né, de repente uniformizar ali o tamanho de partícula, diminuir o tamanho de partícula e posteriormente misturar esses pós. Então, né, vamos entender aqui o que que é essa mistura e como ela pode ser feita. Então, a mistura nada mais é do que quando duas ou mais substâncias no estado de pó devem ser combinadas. E o que a gente deseja sempre é que a gente tenha uma mistura uniforme, inclusive quando a forma farmacêutica final não é o pó, né? Mas, por exemplo, uma cápsula ou um comprimido ou até mesmo um grão. Então, essa é uma etapa muito importante, porque é através dela que a gente começa a garantir aí a uniformidade de dose e de conteúdo. Então, normalmente, para que a gente garanta essa uniformidade, é necessário que a gente consiga ter os componentes todos ali com a mesma faixa de tamanho de partícula. E aí, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para misturar pós? A espatulação, a trituração, o peneiramento e o tombamento. Então, a espatulação, o que que ela consiste? É a mistura de pequenas quantidades de pós pelo movimento de uma espátula sobre uma folha de papel normalmente, ou até uma pedra de pomada. Então, é uma técnica, essa espatulação, muito utilizada para a produção de pomadas. Que a pomada, como que ela se caracteriza? Pelo seu alto conteúdo de pó dentro daquela base, que é normalmente um veículo oleoso, ok? Esse método ele resulta em pouca compressão ou compactação do pó, né? Porque a gente vai estar ali misturando apenas com a espátula, sendo especialmente adequado para misturar substâncias sólidas que formam misturas eutéticas. E o que são essas misturas eutéticas? São aquelas misturas que são vão ser misturas entre componentes que quando a gente mistura eles, né, coloca um em contato com o outro, elas tendem a sair do estado sólido e se liquefazer. Então, provavelmente vocês já fizeram prática na faculdade de produção aí de mistura de cânfora e mentol, né, para produção aí de daquelas para gel tipo cataflã, né? E aí tinha cânfora e mentol ali na composição. E inclusive uma das etapas era misturar a cânfora e o mentol antes, porque a cânfora e o mentol são exemplos de substâncias que, quando misturados, formam essas misturas eutéticas, né? Existe ali um abaixamento do ponto de fusão e, consequentemente, a gente torna ali, sai do estado sólido e acaba tendo ali um líquido, que ajudava, inclusive, a incorporar esses recipientes na base ali do meu gel, por exemplo, tá? E era importante eu fazer essa mistura antes de incorporar na base do gel lá na prática, porque senão eu poderia aumentar muito o conteúdo de água dentro ali do meu gel e desfazer a estrutura do gel, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos de misturas eutéticas, como o fenol, a cânfora, o mentol, o timol, o ácido salicílico, entre outros. E aí essa técnica de espatulação, ela vai ser muito utilizada para misturar essas substâncias que formam esse tipo de mistura. Importante, não é adequado para grandes quantidades de pós, por razões óbvias, né, gente? A gente vai estar simplesmente misturando ali com a espátula. Então, a gente, né, não vai ter grandes capacidades de ter muita quantidade de pó ali para poder garantir essa uniformidade através da espatulação. E não é adequado para pós que contenham substâncias potentes. Por quê? Substância potente vão ser aquelas que normalmente eu vou ter pouquinha quantidade dela, fazendo ali um efeito considerável do ponto de vista farmacológico. E normalmente essas substâncias potentes, elas têm um estreito índice terapêutico, ou seja, a concentração mínima efetiva ela é muito próxima da concentração mínima tóxica. Então a gente precisa ter aí técnicas mais robustas de mistura
para garantir a uniformidade e evitar, por exemplo, que a gente tenha um excesso desse princípio ativo tão potente num comprimido em detrimento do outro. E aí, consequentemente, causar aí um efeito, ou não ter efeito, ou causar um efeito tóxico considerável aí para o meu paciente, ok? Outra técnica de mistura de pós é a trituração. A trituração, né, como o próprio nome diz, a gente vai, ao mesmo tempo que misturar, a gente vai reduzir o tamanho dessas partículas. É uma técnica muito utilizada. Normalmente, quando a gente tem substâncias potentes, a gente vai lançar mão da trituração. Entretanto, a gente ainda vai utilizar um método chamado diluição geométrica, tá? Para poder assegurar a uniformidade. O que é essa diluição geométrica? Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, então eu vou explicar. Essa diluição geométrica vai ser o seguinte. Supondo lá que a gente tenha, né, os recipientes e o meu princípio ativo. Então, vou triturar isso. Eu não posso pegar, sei lá, 10 gramas do meu fármaco e misturar com 1 quilo de recipiente. Porque vai ser de uma vez e triturar. Porque muito provavelmente, se eu fizer isso, eu não vou ter esse princípio ativo uniformemente distribuído ali naquele pó, naqueles recipientes, né, que totalizam ali 1000 gramas. Então, o que é recomendável fazer? A gente dividir em pequenas porções tanto o fármaco como os recipientes e ir fazendo essa incorporação pouco a pouco. Então, a gente divide ali, sei lá, em 5 partes e vai incorporando, né, tanto o meu ativo como o meu recipiente, pouco a pouco, à medida que vai sendo triturado. E aí, dessa forma, a gente consegue, então, né, a gente faz aí uma diluição geométrica e garante aí, portanto, uma uniformidade ainda melhor. Deu para entender, gente? Então, a diluição geométrica nada mais é do que a gente particionar ali em porções iguais de fármacos e recipientes, e à medida que a gente vai adicionando ali, né? Por exemplo, eu vou adicionar primeiro 10 miligramas do meu fármaco e vou botar 1 grama do meu recipiente. Aí agora, sei lá, eu tenho 1,5 grama, né? Supondo aí 500 miligramas do meu fármaco e 1 grama dos meus recipientes. Aí eu fiquei ali no final com uma misturinha com 1,5 grama. Mas eu ainda tenho que adicionar mais fármaco e recipiente. Então agora, como eu tenho 1,5 grama, eu posso adicionar um pouco mais de recipiente e um pouco mais de fármaco. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso o mais uniforme possível para a gente garantir aí essa boa distribuição ao final na forma farmacêutica, ok? Peneiramento, né? Então, é uma outra técnica de mistura de pós. Os pós, eles podem ser misturados, né? Sendo passados através daquelas peneiras que a gente mencionou, tá? O peneiramento leve, o peneiramento leva à obtenção de um produto leve e solto. Esse procedimento não é aceitável para a incorporação de fármacos potentes também. Então, aqui nada mais é do que aquela mistura que a gente faz em casa para o pessoal aí que cozinha e faz bolo, né? Às vezes a mãe passa o açúcar na peneira, ou a gente mesmo, né? O açúcar na peneira, a farinha na peneira para ir misturando ali. Então, nada mais é do que um método de mistura que a gente também pode utilizar no contexto aí da farmacotécnica. Entretanto, como não é super eficiente, não dá para a gente usar aí com fármacos potentes, por todos os motivos que a gente já falou, inclusive lá na espatulação. Tudo bem? Tombamento. Essa é uma técnica bastante utilizada, inclusive é o princípio de funcionamento de vários misturadores quando a gente for falar lá da linha de produção de comprimidos. Então, a gente tem lá os bins, né, os misturadores em V, os cúbicos, os cônicos. A maioria deles vão utilizar esse princípio de tombamento, que nada mais é do que confinar, né? A gente vai confinar esses pós em uma câmara rotatória e esses pós vão ficar sendo misturados ali por tombamento mesmo. À medida que vai rodando, eles vão, eles saem dessa parede e vão. Vocês não estão me vendo, né? Eles vão sair, né? Normalmente vão estar ali no fundo desse recipiente, e aí esse recipiente ele vai girar 360 e vai causar uma queda ali daquele pó. E à medida que ele vai dando esses tombos, então a gente consegue fazer ali uma boa mistura.
E é uma técnica super eficiente para mistura de pós. Ok? Alguém falou alguma coisa? Escutei um barulhinho. São os 15 minutos para terminar a aula. Ah, beleza. Tô de olho aqui. Vou só falar desse slide e a gente vai para o próximo link. Ó, um problema que pode ocorrer no processo de mistura de pós é a segregação. E aí trata-se, né, que nada mais é do que a separação indesejável dos componentes da mistura. E a segregação ela pode ocorrer tanto, é muito comum quando a gente faz essa mistura por peneiração ou percolação, e ela se dá normalmente pela incorporação de ar ali por dentro dessas partículas, né? Meio que nos espaços ali entre essas partículas, tá? E aí a gente acaba causando aí essa separação desses pós. E aí um outro termo que o livro se refere é incorporação de ar, chamado fluidização, e elutriação, que é quando há o arrastamento dessas partículas. E aí, consequentemente, também há uma separação ali de fases, ok? Recomendações gerais para a gente minimizar e prevenir a segregação. Reduzir as etapas de transferências e quedas, controle da geração de pós finos, né, de poeira, controle dessa questão da fluidização dos pós, redução da velocidade de enchimento ou transferência, quando a gente fala de produzir cápsulas ou comprimidos, uma ventilação apropriada naquela sala e ambiente que a gente estiver fazendo a mistura desses pós, e o uso ali de defletor ou ventoinha, né? Ou até um distribuidor dentro do recipiente que está fazendo a mistura faz toda a diferença também para que a gente elimine o ar e evite fenômenos como o que a gente acabou de falar, que são os maiores responsáveis pelo fenômeno de segregação, tá? E desenho adequado também de funis e válvulas quando estiverem presentes aí dentro do processo de mistura de pós. Beleza? Classificação dos pós. A gente pode ter ali os pós não divididos, que é o chamado granel, que a gente até falou na fase de pré-formulação na semana passada, né? Vamos determinar as propriedades do granel. O que é isso? São os pós não divididos. Então, entre os pós não divididos disponíveis comercialmente, né? No mercado a gente tem antiácidos, laxantes, enfim, né? Uma série deles. A dispensação, normalmente, desses pós na forma de granel, ela é limitada a substâncias não potentes, tá? Além desses, a gente tem os pós divididos, que aqui é depois, né, deles terem passado por um processo de mistura, né, ou de diluição geométrica. Então, existe ali um processamento desses pós, né, para ele deixar de ser a granel. E ele posteriormente vai ser acondicionado ali de alguma forma, seja num papel, seja num frasco ali de vidro. Tudo bem? Vamos falar aqui dos grânulos agora rapidinho, a gente tem 10 minutos para poder encerrar esse link e aí ir para o próximo. Gente, alguma dúvida dos pós? Não. Beleza. Agora vamos falar dos grânulos. Então, os pós eles podem ser utilizados como forma farmacêutica final ou ainda como intermediários para a produção dos grânulos. Os grânulos eles são formas farmacêuticas compostas por partículas que vão sofrer um processo de agregação. Então, é quando eu pego o meu pó e, por ação ali de um líquido, né, e que a gente vai comentar, ou não necessariamente de um líquido, mas de outras substâncias, de alguns recipientes, no estado pulvério também, eu consigo agregar essas partículas e obter, então, partículas de tamanho maior. Existem alguns motivos pelos quais a gente faz isso, né? E a gente já vai falar sobre eles. Eles têm formato, a princípio, irregular, mas também, mais uma grande vantagem é que eles podem ter ali um formato esférico. E aí uma grande vantagem, porque normalmente o que a gente busca é que essas formas farmacêuticas sólidas, elas tenham fluxo. E é muito melhor eu ter partículas que sejam esféricas para que eu tenha bom fluxo, boa fluidez, do que eu ter partículas que sejam, por exemplo, no formato agulha. Né? O que flui melhor, uma bolinha de gude ou um palito de dente? Então, um palito de dente eu vou ter muito mais dificuldade de fluir. Né? E aí, inclusive, um dos motivos de eu querer granular um pó pode ser
porque eu quero melhorar o fluxo, né? Um aspecto aí da minha processabilidade. Ainda mais se eu estiver pensando em produzir como forma farmacêutica final um comprimido ou até uma cápsula. Tudo bem? Então, os grânulos, eles podem ser preparados por alguns métodos. Entre eles, né, os métodos que a gente pode lançar mão para obter o grânulo são a via úmida e a via seca. Então, vamos falar primeiro aqui da via úmida. O que seria essa via úmida para a produção de um grânulo? O método úmido, ele basicamente vai consistir em pegar os meus pós e molhar esse pó com alguma coisa, né, com algum líquido. E aí essa massa úmida resultante, ela é submetida a uma malha, a um tamiz com malha de tamanho conhecido, fazendo com que haja ali a formação de grânulos com um tamanho que eu desejo. Então, o método por via úmida é basicamente isso. Eu vou pegar o meu pó, vou molhar esse pó, vou submeter essa mistura, então, agora, né, essa pasta a um tamiz, forçar a passagem dele por um tamiz com tamanho de malha conhecido e, consequentemente, eu vou ter ali partículas, né, mais esféricas de um tamanho ali que eu desejo. Já o método por via seca, como o próprio nome diz, ao contrário do via úmida, eu não vou utilizar um líquido para umedecer esse pó, né? E normalmente eu posso lançar mão de duas coisas, né, para fazer essa granulação via seca. Ou utilizar um recipiente no estado de pó que tem a propriedade de aglutinar, e aí esse recipiente ele vai ter o nome de aglutinante, ou eu posso forçar essa aglutinação dos meus pós passando esse pó seco através de um rolo compactador como esse daqui. E aí, consequentemente, depois eu submeto, né, essa folha, né, que eu vou formar de pós compactados a cortes ali por diferentes métodos, diferentes moinhos, e aí, consequentemente, eu vou também ter ali o tamanho que eu desejo, a depender da técnica que eu utilize para poder cortar essa folha aí de pós-compactados que eu obtive no rolo compressor ou no rolo de compactação. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Sim. E aí, uma outra possibilidade ainda, né, de ter realizar a via seca é através da compactação de pós em uma máquina compressora. Então, eu posso realizar essa granulação lançando mão da própria máquina compressora, fazendo o que a gente chama de uma pré-compactação aqui na minha máquina. E aí, consequentemente, eu consigo aglutinar esses pós, né, na presença de um aglutinante no estado seco, no estado pulvério, formando ali pequenos grânulos. Não são grânulos perfeitos, como na via úmida, por exemplo, ou mesmo aqui, quando eu lanço mão do rolo compactador e depois particiono isso com moinhos, mas eu posso dizer que eu formo ali pequenas unidades que me auxiliam, melhoram ali características da processabilidade desse pó. Normalmente, esse método aqui de granulação por via seca utilizando a máquina de compressão, ele vai ser realizado quando eu desejo utilizar grânulos produzidos por via seca para a produção de comprimidos, tá? E aí eu já utilizo essa pré-compactação para ser ali uma etapa para me ajudar na processabilidade desse pó para obter essa forma farmacêutica final comprimido, ok? Bom, vou dar um pause aqui e a gente vai para o próximo link.